Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais uma semana aí, né? Caminhando, sexta-feira. A gente já tá entrando aí com o final de semana amanhã. E vamos caminhar, né? Hoje, dia 5, então, dessa semana 19, dia 3 de maio. Nós já começamos o mês, aí já estamos no terceiro dia. Os dias estão passando. E hoje a gente vai voltar para 2 Samuel. Ontem a gente leu Salmos, né? Quarta-feira, quinta, tudo a gente leu Salmos e hoje a gente volta para 2 Samuel. 2 Samuel 5, do versículo 11 ao 25. Depois, na sequência, o capítulo 6, do 1 ao 23. E depois, 1 Crônicas, capítulo 13, 14, 15 e 16, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 11 ao 25, que foi onde a gente parou em 2 Samuel. 2 Samuel 5, 11 diz assim: Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Capítulo 6. Capítulo 5, né? Fala dessas duas conquistas que Davi tem sobre os filisteus nesse início do seu reinado, nesse início, né, dessa tomada de território em todo Israel, a construção do seu palácio por um outro rei. E então mais filhos e filhas nascem a Davi já como rei de Israel, e tendo tomado o trono já, né, estado já com o seu trono estabelecido. Capítulo 6. Nós vamos do 1 ao 23. Deixa eu só ver se vai até o final. Sim, capítulo 6 inteiro. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá.
Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então, o capítulo 6 fala desse desejo que Davi tinha de levar agora a arca de Deus, né? Que estava muito provavelmente, acho que em Mispá, e ele deseja então levar para a cidade de Davi, para Jerusalém, que seria agora a sede, né, do seu governo, a sede de tudo que seria feito em Israel. Mas eles infelizmente fazem da forma errada da primeira vez. E Uzá, das pessoas que estão ali carregando a arca, morre por causa da irreverência, por não saber como é que a arca deveria ser carregada. E então da segunda vez eles acertam, porque a arca passa a ser carregada nos ombros dos sacerdotes, né? Davi provavelmente foi verificar qual erro que ele tinha cometido e então faz da forma correta da segunda vez. Mas Mical, sua esposa, vendo a alegria de Davi, a forma como ele dançava diante da arca, desprezou, né? Olhou aquilo com maus olhos, achava que Davi estava se rebaixando demais. Como rei, ele deveria ter uma outra postura, isso na visão de Mical. E ela se torna uma mulher estéril a partir daquele momento de ter, de alguma maneira, amaldiçoado seu próprio marido, né? Sendo essa mulher que falou contra o ungido do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 13, vamos pegar aqui, 1 Crônicas, capítulo 13, né? 13, 14, 15 e 16. 1 Crônicas, capítulo 13, 14, 15 e 16. O retorno da arca, né? Vai falar sobre o mesmo acontecimento. Capítulo 13 de 1 Crônicas. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo.
Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Abálá, que é Quiriate-Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Então, o mesmo trecho que a gente acabou de ler lá em 2 Samuel, capítulo 5. Capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Capítulo 14 aqui de 1 Crônicas coloca um pouquinho de ênfase nessa vitória, então, agora de Davi sobre os filisteus, dizendo que todas as regiões ficam sabendo dessas 2 vitórias de Davi sobre os filisteus, e as nações, né, todas as nações o temem, né? Então começa a vir um temor, algo que vem da própria parte de Deus, das outras nações a respeito de Davi, de que ele realmente seria esse guerreiro que ganharia todas as batalhas. As nações temiam por um ataque de Davi a partir de então. Davi passa a ser considerado realmente um grande guerreiro e rei de Israel. Capítulo 15. A gente vai até o 16, né? Tá. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120, dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220,
Dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhe disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifilel, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifilel, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafã, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também um colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Então vimos, que Davi separa agora sim os levitas, aqueles que realmente eram preparados e separados para trazer essa arca. Então a forma como Davi se prepara dessa vez é a forma correta. Se ele tivesse feito isso desde a primeira vez, usar e não teria morrido, não teriam tido o problema que eles tiveram com o carroção novo. Então a gente precisa sempre estar pronto a ouvir Deus para saber qual a forma que ele já instituiu para que toda a obra dele seja feita. Isso é muito importante sempre. Capítulo 16, para nós finalizarmos a leitura de hoje. É um capítulo lindo. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor,
fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também os Ossá foram porteiros. Davi deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e por outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados para porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Esse capítulo 16 é o desfecho
dessa arca, né, chegando ali na cidade de Davi, onde ele já estava estabelecido como rei. Ele coloca a arca diante de uma tenda, e os músicos então ficam responsáveis agora de adorar ao Senhor diante dessa tenda, adorando, exaltando ao Senhor de maneira 24/7. Havia uma adoração quase que contínua ao Senhor a partir desse momento. Davi institui que os músicos e levitas e homens que ele estava ali separando por turnos estariam diante do Senhor, e eles fazem então esse lindo salmo nesse momento, que eles rendem graça ao Senhor, contando essa linda história até aqui do que Deus fez por Israel. E ele termina então dando essas ordens, né, para que cada um cuide do seu devido espaço. O tabernáculo continua lá em Gibeon, então era lá que era oferecido ainda as ofertas diárias, e ele coloca também levitas ali para continuarem fazendo isso, até que o templo fosse erguido ali em Jerusalém, já com Salomão. Depois a gente vai ver isso, amém? Então terminamos aqui a nossa leitura um pouquinho mais extensa hoje, porque a gente leu o mesmo texto, tanto em 2 Samuel quanto em 1 Crônicas, né? O texto foi o mesmo, estando aí nessa ordem cronológica. Vocês me perdoem a minha voz, gente, dei aula, então assim, a voz fica bem sobrecarregada de muita leitura, né? De muita fala, durante quase 2 horas a gente fica falando aqui quando tá dando aula, então vocês me perdoem, essa rouquidão aí na voz tem a ver com o excesso da fala, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente voltamos amanhã e domingo com salmos. Davi está radiante e está escrevendo um salmo atrás do outro, engrandecendo, louvando ao Senhor nesse momento de muita alegria, onde ele toma posse, né, desse reinado que o Senhor está entregando em suas mãos. Amém? E agora ainda a arca do Senhor está na cidade de Davi também, então a alegria é redobrada. E Davi então vai cantar muitos salmos, Davi vai orar muitos salmos e vai falar muito com o Senhor a respeito dos seus grandes feitos. Tá bom? Deus abençoe, e amanhã sábado, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.